Meu nome é Michel Alves, eu sou professor de Kriya Hatha Yoga e meditação e hoje eu vim compartilhar com vocês o quanto que a meditação ela me transformou e trouxe benefícios para minha vida. Antes de eu aprender a meditar, eu tinha muitos conflitos existenciais em relação a qual era o meu papel, o que eu vim fazer aqui, o que eu estou fazendo aqui. E esses conflitos, eles me traziam ansiedades que eu não sabia resolver e não sabia de onde elas vinham. Então, quando eu comecei a praticar a meditação, a prática da própria meditação, esse mergulho interno que ela promove, ela foi me ajudando cada vez mais e ajuda até hoje a eu conseguir esclarecer essas minhas dificuldades. Ao longo dos vários anos que eu venho ensinando meditação, eu tive a oportunidade e o privilégio de ver a meditação atuando em muitas situações diferentes, né? Crianças, idosos, adultos, adolescentes, pessoas com transtornos de ansiedade, pessoas com síndrome do pânico, pessoas deprimidas, pessoas que estavam desmotivadas. Eu percebi pessoas que tinham crenças religiosas diferentes ou que não acreditavam em nada. Eu percebi, acompanhando essas pessoas, o quanto que a meditação, ao entrar na vida delas, começava a trazer muitos benefícios, né? Ajudando essas pessoas em muitas esferas diferentes da própria vida. Hoje, pessoal, além da yoga, da meditação, eu trabalho também diariamente como terapeuta integrativo, né? Eu trabalho com a medicina tradicional chinesa e com a regressão de memória. Mas antes de buscar todas essas capacitações, encontrar todas essas ferramentas, a minha história era completamente diferente, né? Eu estava aqui no mundo como todo mundo e bastante perdido em relação ao que eu vim para fazer, né? Qual que era meu papel nesse mundo. E desde criança, para mim era muito forte de não trabalhar, não viver simplesmente para trabalhar e pagar a conta. Eu não queria ser um adulto assim. Eu realmente queria encontrar um sentido para minha vida. Isso me angustiava muito, eu me sentia muito deprimido, né? Eu ficava, então quando foi começando a vida adulta, isso foi trazendo assim muitas ansiedades, né? Chegando ao ponto assim de momentos eu senti que eu cheguei a algum nível, né, de síndrome do pânico em uma época. Enfim, eu fiz faculdade como todo mundo e durante o curso as respostas não vinham, né? Eu fiz faculdade em música inicialmente. E aí então eu comecei a procurar, né? Comecei a procurar muitas ferramentas, né, que me dessem essas respostas. E dessas ferramentas, muita coisa que eu encontrei, no fundo eu senti que não funcionava, até que em um determinado momento, muito dos conhecimentos ligados às tradições orientais, né, às tradições hinduístas, da yoga, ao budismo, elas começaram a realmente trazer ferramentas que foram clarificando o que eu estava procurando. E essa ferramenta-chave, para mim, foi a meditação. E aí, quando eu encontrei a meditação, eu realmente senti que dessa vez eu estava... Claro que eu tive que praticar um tempo para sentir isso, tá, pessoal? Não foi uma coisa assim de uma vez. Mas quando eu comecei a praticar aquilo diariamente, colocar aquilo no meu dia a dia, né, no meu cotidiano, eu realmente comecei a perceber que as respostas começaram a vir. Mas que respostas foram essas? Foi uma resposta de, no meio dessa vida tão conturbada, encontrar pedaços de paz ali, né? Perceber que ali eu tinha uma certa segurança, segurança no sentido de falar assim, agora as coisas estão ficando mais claras, os meus objetivos foram ficando mais claros, eu fui conseguindo mudar, né, da minha carreira como artista para a minha carreira como terapeuta, como eu expliquei para vocês, e hoje, de uma maneira bem clara, eu percebo que cada vez mais, diante de conflitos, né, que essa nossa vida traz, eu consigo perceber que diante deles eu consigo ter mais presença, eu consigo ter mais paciência, eu consigo ter mais perseverança, eu consigo driblá-los, né, que a gente chama de resiliência, eu consigo ter mais sabedoria para poder lidar com essas dificuldades. Não é novidade para ninguém, pessoal, que o ser humano vem se adoecendo cada vez mais. Se você pesquisar na internet, ver na televisão, você vai vendo que as estatísticas cada vez maiores de depressão, de ansiedade, síndrome do pânico, suicídio, essas coisas vêm aumentando cada vez mais. E concomitantemente a isso,
o consumo de remédios, né, o consumo de álcool, de drogas, tudo vem crescendo muito. Muitas vezes a pessoa fica desesperada, ela fica procurando, né, uma forma de se curar o mais rápido possível, com o menor esforço possível. Enfim, e a pessoa não se trabalha, não se conhece e ela quer encontrar aquela solução muito rápida. A meditação, ela não é esse caminho. A meditação, ela é um caminho gradual, ela é um caminho que você vai olhando cada vez mais para dentro e tentando entender as causas do que está acontecendo. Né? Se você às vezes precisa tomar os seus medicamentos, está tudo certo, você toma ele enquanto é necessário, mas a meditação ela vai fazer aquele trabalho de ir lá na raiz, né? Onde que as coisas realmente se originaram. Né? Esse é o papel dela. E esse é um trabalho que ele tem que ser feito com calma, com paciência, com perseverança. Né? Além da minha experiência pessoal, eu vou deixar agora um relato de uma aluna minha, para vocês verem, né, como que a meditação transformou. E aqui embaixo na página vão ter uma série de relatos de pessoas diferentes, contextos diferentes, com situações de vida e momentos, né, também diferentes, para vocês verem, né, essa capacidade da meditação ajudar cada um, né, na sua realidade. Eu me sinto muito grata pela oportunidade, né, de me tratar no espaço de volta à natureza, de ser paciente do Michel, tanto nas terapias, né, da medicina chinesa, quanto em vários outros tratamentos aos quais eu me submeti, em especial as técnicas de meditação que me ajudam, né, na busca de um equilíbrio, na busca de encontrar-me comigo mesmo, no meu silêncio interior, na quietude, no significado de todas as coisas. Então, é só gratidão que eu tenho à vida e ao Michel pela oportunidade, né, de encontrar o caminho da meditação e de que é possível, né? Eu sempre tive a mente muito agitada, mas a gente conseguir, né, essa pausa, esse tempo, trazer um novo significado na nossa vida, né? Um significado de realmente de um equilíbrio, de uma paz interior. Então, é só gratidão. E conforme eu fui tendo esses benefícios com a prática, eu fui percebendo que a sensação que eu tenho é como se eu fosse amadurecendo mais rápido. Mas, na verdade, hoje eu entendo que eu estava cada vez mais entendendo quem eu era. Não é que eu estava evoluindo, é que eu simplesmente estava vendo o que eu era na minha forma mais amadurecida, vamos falar assim. Eu comecei a sentir uma vontade muito grande de compartilhar com as pessoas, pensando, poxa, isso aqui seria uma coisa muito bom para poder compartilhar, para ensinar, para trocar. Então, eu acabei criando um espaço de terapias, né, de yoga, meditação, de volta à natureza, e há vários anos, então, eu venho ensinando essas centenas de pessoas que eu já pude ajudar de alguma maneira, né? E ao começar a fazer esse trabalho, chegou um momento que eu pensei, poxa, ele pode ir ainda para mais pessoas. Né? Às vezes nas redes sociais uma pessoa, às vezes do Pernambuco, me procurava achando que tinha um de volta à natureza, que era uma rede e não era. E aí eu falava, como que eu vou ensinar para essa pessoa também? E aí eu criei então a proposta, né, de fazer esse curso para vocês, que chama Meditação no Dia a Dia, que eu encontrei para realmente fazer com que ele vá para todas as pessoas. O que é o curso A Meditação no Dia a Dia? De uma maneira muito simples, é para você aprender a meditar. Agora, se a gente for pensar de uma maneira mais ampla, esse curso é para você olhar para dentro. Né? A meditação, ela de fato é um recurso para que você vá aprendendo a fazer esse mergulho interno e começar a vasculhar, né? Por quais motivos você está tão ansiosa, por quais motivos a tristeza, a angústia, a depressão sempre está te pegando. Então, nesse sentido, a meditação ela é para trazer esse aprofundamento, para o indivíduo ele realmente se autoconhecer. Esse curso é para as pessoas que querem tomar a rédea sobre a sua própria vida. Eu gosto de falar de começarem a ser os personagens principais da própria vida. Então, por exemplo, quando você está com um conflito, não é sempre ficar procurando, né, uma solução fora, imediata, superficial, que o outro tem que vir te salvar, o remédio tem que vir te salvar,
o entretenimento tem que vir te salvar. Não, para a gente realmente se melhorar, a gente tem que fazer um vasculhamento. A gente tem que olhar para dentro e entender por que aquilo me incomoda, por que aquilo não me incomoda. É claro que tem casos que as pessoas vão precisar de ajuda externa. E está tudo certo, está tudo bem. Mas a meditação ela é um recurso de você buscar uma ajuda interna. Muitas pessoas me perguntam se a meditação é um método seguro. Bem, pela minha experiência, eu digo que sim. A meditação é um método seguro porque ela cada vez mais vai fazendo com que você comece a ter mais lucidez sobre as coisas que estão acontecendo na sua vida, e isso gradativamente vai trazendo resultados positivos, como os vários que eu já citei aqui. Porém, uma coisa que tem que ficar muito clara: quando você começa a vasculhar o seu mundo interno, você vai entrar em contato com sombras, com feridas, com dificuldades. E naquele momento pode ser que sim, a meditação naquele momento vai te trazer uma angústia, né? Você pode ficar um pouco depressiva, pode aumentar uma ansiedade. Ao olhar para essas feridas, é comum as pessoas também terem manifestar esses resultados. Mas isso não coloca ela como uma coisa não segura, mas coloca que você está entrando em contato com uma verdade, com uma realidade que está ali inconscientemente te incomodando. Eu recomendo para os meus alunos, na maior parte deles, que quando eles entram em contato com essas feridas e eles percebem que o próprio processo de prática meditativa diária não está elucidando ali aqueles conflitos, eu falo com eles: procura um profissional, procura um terapeuta, procura um psicólogo, procura um médico, porque a gente também tem que entender que nós somos humanos, que nós temos limites. A meditação ela está aqui para nos apoiar, ela é uma outra coisa que vai nos ajudar a superar muitos obstáculos. O curso A Meditação no Dia a Dia, ele é um curso 100% online. Nesse curso você tem um e-book, né, de quase 100 páginas, um certificado livre, né, constatando ali que você realmente fez o curso. É um curso dividido em 10 módulos. Nesses 10 módulos são mais de 30 aulas falando sobre as técnicas meditativas, as 7 técnicas que serão ensinadas. São técnicas que foram muito bem selecionadas para trabalhar aspectos específicos, né? Técnicas onde você vai conseguir trabalhar mais a sua concentração, técnica onde ela vai te trazer um estado de mais presença, de mais pacificação, técnicas que vai colocar você nesse estado de presença mais no dia a dia, uma técnica específica para trabalhar conflitos, né, ligados a relacionamentos, né, que muitas vezes atrapalha a nossa prática meditativa, o nosso cotidiano. No curso vão ter o ensinamento dos pranayamas ou das respirações conscientes. Os pranayamas, né, são algo extremamente importante para o processo meditativo. Existem muitas pesquisas mostrando, né, que quando a gente começa a fazer respirações lentas, longas, profundas, as ondas cerebrais de beta elas caem para alfa, e isso vai trazendo todo um estado, né, de pacificação interna que propicia a pessoa a de fato conseguir meditar. Segundo a visão yogi, né, a prática de pranayamas é uma prática que ela traz muitos benefícios para o corpo físico, porque você começa a respirar de uma maneira sistemática e, como os yogis dizem, aquilo vai nutrindo, né, o seu corpo, né, de prana, de energia, essa energia que eles chamam de energia universal, e isso vai trazendo muitos benefícios para o corpo físico, para o sistema nervoso, para o sistema parasimpático, simpático, enfim. E dentro dos temas do curso, né, esse curso ele foi elaborado muito para ele trazer uma visão também muito crítica sobre a prática espiritual, sobre uma visão também da própria espiritualidade, da meditação ligado a esse mundo que a gente vive, a nossa sociedade, com todas essas complexidades. Eu vou aprofundar muito sobre a explicação da mente à luz das tradições orientais. Eu vou falar sobre as causas do sofrimento. E no geral, pessoal, o curso A Meditação no Dia a Dia, ele é um curso que foi feito para pessoas reais, que vivem vidas reais, num mundo real, com conflitos reais, e para que a meditação ensine, ajude essas pessoas a se autoconhecerem mais e conseguir driblar, né, esses obstáculos do dia a dia. Eu tenho muita tranquilidade para falar que esse curso ele é extremamente acessível em relação ao que contém dentro dele, o que está por trás de todo o conhecimento gerado nesse curso.
Se vocês pesquisarem na internet, né, a bagagem dos professores que ensinam esse tipo de material, de ensinamento, né, as viagens que eu já fiz para a Índia, as formações que eu tenho, o tanto que eu investi em relação a cursos de meditação, as reciclagens, os retiros e principalmente, né, o tempo dedicado através do estudo, da aquisição de muitos livros e de muito tempo de prática, vocês vão ver que realmente esse curso ele é acessível para as pessoas. Então, pessoal, se ficou alguma dúvida sobre o curso, sobre informações a respeito das aulas, das formas de pagamento, das garantias, aqui embaixo na página vão ter todas as informações. E eu agradeço a vocês e espero vocês no curso.